Bom dia, Fábio. Bom dia, doutora. Seu nome completo, por favor. Fábio Rodrigo da Silva. Fábio não tem nenhuma relação de parentesco, amizade próxima, nem inimizade, nem com a vítima, nem com o réu. Com nenhum deles, doutora. O senhor presta compromisso por lei de dizer a verdade, Sim, não senhor. pode responder por crime de falso testemunho. Sim, senhor. O senhor foi indicado como testemunha pelo Ministério Público, então inicialmente passo a palavra ao promotor. Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor. Agradeço mais uma vez o senhor ter vindo aqui. Precisar de alguma pergunta que eu vou fazer ao senhor para esclarecer a causa dos jurados. Eles vão ajudando os detalhes. Tá ok, doutor. Então, Fábio, nós temos aqui esse caso que aconteceu em abril de 2018. Foi na rua Almirante da Tamandaré, onde está a Almirante da Tamandaré, perto daquela firma de cal. Sim. Gostaria de saber do senhor é investigador de polícia, o que foi investigado sobre o crime, o que se descobriu, o que o senhor presenciou, traz um panorama geral. Tá. Para sabermos o que houve. Doutor, eu me recordo que era no sábado ou no domingo de manhã cedo. Nós estamos informados no nosso setor de comunicação da Polícia Civil que a princípio tinha uma pessoa em óbito e que possivelmente seria um acidente de trânsito. Eu fui até o local com o investigador Rodinaldo, né? Fomos até o local e constatamos uma pessoa em óbito. Ele estava de bruço, estava de bruço. Isso, esse é o termo certo. E estava a polícia rodoviária, inclusive, por ser uma rodovia estadual, estava a polícia rodoviária no local, né, para fazer a boletim de ocorrência. Só que no local nós constatamos, doutor, que tinha uma peça de na verdade era uma peça de veículo, seria a frente, aquela grade da frente do veículo da Volkswagen. Isso, aquela parte do motor ali. E talvez um farol, também tinha uma questão de um farol também. Com a chegada da perícia, doutor, quando foi manipulado o corpo da pessoa que estava em óbito, foi notado ferimentos. Ele tinha vários ferimentos principalmente de facão, uma arma branca, nos braços. Estava cheio de ferimentos feitos possivelmente por um facão. Já então daí, o que a princípio seria um atropelamento, uma morte no trânsito, que já virou um homicídio, né? Nossa tese já foi para o lado do homicídio. No local dos fatos eu conversei com a filha da vítima, né? O nome dela é Maia. Ela disse que não disse nada que ajudasse na investigação, né? Não disse nada que essa autoria, né? E aqueles dados, eu mesmo, a perícia fez o local deles, mas eu mesmo quis fotografar, doutor, aquela questão daquela grade daquele veículo no local, que tinha chamado atenção. Inclusive nessa grade tinha uma fitinha da Jamaica, sabe? Assim que tava. A pessoa coloca as coisas da Jamaica na grade ali. Detalhe assim. Isso. Era visível? Visível. Tá. Uma coisa específica, de repente. Não sei se, desculpa interromper, nós temos uma foto aqui, não sei se tem como exibir aí, pelo jurado já estão vendo isso. Está no movimento 110.1. Tá desligado o monitor aqui. Pra gente não perder o fio da meada, então o senhor viu ali. Como é que foi a configuração da cena do crime? Lembra que lado que estava uma pista, um acostamento? Estava no acostamento, doutor. Estava bem em cima da calçada. Ele foi pego assim na calçada ali, né? E estava caído. E no local dos fatos, ali próximo, estava essas partes desse veículo. Veículo ali. Quanto mais ou menos de distância do corpo? Do lado, doutor. Do lado? Próximo mesmo. Acho que o que acontece? Teve impacto, com certeza ali. Teve impacto do veículo. E quando ele caiu, já desembarcou e. Tá. Nós temos ali, Fábio, umas imagens. É isso mesmo. Tá. Na parte de baixo, ali da imagem que consta acima, tem um colorido ali, era isso? É isso aqui, doutor. Bandeira Jamaica, né? Acho que é essas aí. Tá. É isso mesmo. Tá. Ok. O senhor viu isso aí? Isso. Daí eu resolvi documentar. Tanto é que acho que o relatório foi eu que documentei. Eu resolvi documentar isso. Dei uma importância nisso, sabe, doutor? Tá. Na investigação. Daí, ato contínuo, fizemos local de crime, entrevistamos a filha dele, não ajudou nada na investigação do documento dela.
E com o andamento das diligências, tomamos conhecimento que o autor do crime possivelmente seria a pessoa conhecida por Neguinho, que seria a genro dele, da vítima. Como chegou essa informação? Pessoas chegaram até nós. Informações, né? Ali na rodovia? Não no dia dos fatos. Posteriormente? Na continuidade das diligências. Nas continuidades das diligências. Quando a Mas delegacia- não nesse momento, não pelo momento. Tá. A delegacia falaram que Isso, teve informações. E nós na rua, doutor, conversando com um com o outro, coletando informações, fomos no lugar onde eles frequentavam, sabe, a vítima. Fábio, só para fazer um corte aqui, explicar para os jurados ali em relação a essas informações. As pessoas não quiseram colocar Não. o papel por uma razão. Até eu digo que assim, nós temos muito problema na questão de. Vários homicídios nós temos. Temos dezenas de homicídios, que as pessoas sabem do crime, presenciam o crime, mas infelizmente, por também represálias, entendeu? Por se sentirem intimidados nesse sentido, já não querem prestar depoimento. Tá. Entende? Daí, infelizmente, acontece, às vezes a pessoa quer falar com o Gal, policial, fala com o seguinte: eu vou te falar os fatos, mas você não me identifica, a condição que eu te dou é essa. E a gente, a investigação policial, tenta obter essas informações e tento usar essas informações que essas pessoas, eu tento, de certa forma, materializar isso, com câmera de segurança, com outros indícios que apontam a autoria a ele. Nesse caso, em questão, foi aplicado essas informações. Tinha umas informações, né, que ele tinha tido uma briga com a vítima, com o autor, né, consegui qualificar quem seria esse genro. Já puxando o sistema de investigação policial, constatamos que ele tinha um veículo Gol. Da mesma característica, porque é um veículo Gol modelo quadrado, sabe? Modelinho quadrado. Isso. Que batia as características do carro. Já era um ponto para nós na investigação. Tá. Salvo engano, Fábio, eu acho que vocês chegaram a juntar essa consulta aí no Detran, né? Sim, eu acho que sim, doutor. Eu lembro que eu até se mencionei a placa, né, do veículo, acho que na investigação da época. 6.9, Marcos, por favor. Tá, o senhor então recebeu a informação ali, Sim. que tinha uma briga, essa briga aconteceu no dia ali? Não, antes, tinha sido antes. Tá, daí que possivelmente estaria envolvido, e daí o senhor achou o nome dele e fez essa consulta. Consultamos, opa, ele tem um veículo que é semelhante com aquela grade que estava no local dos fatos. Tinha emblema da Volkswagen. Isso. Tá. E daí em conversa, em outras diligências, tomamos conhecimento que ele era o autor do crime, tomamos conhecimento disso, que ele seria o autor do crime, e que o veículo dele utilizado estaria em Bocaíba do Sul, na chácara do pai dele lá, e estava coberto com uma lona. Depois das informações do campus até Bocaíba do Sul, e onde localizamos o veículo na chácara do pai dele, conversamos com o pai dele sobre a situação, até conversamos qual que não tinha um motivo naquele local, e foi localizado esse veículo lá, doutor. Ele estava coberto, e até aquela fotografia que o senhor mostrou, e para nós ali, aquela grade que localizada era a grade daquele veículo. Tá. O veículo estava com alguma coisa faltando? Estava com aquela grade, doutor. Aquela grade do acidente, aquela grade do acidente estava faltando, e além de um farol também, não lembro o lado que tinha um farol também que estava faltando, que batiam com aquelas peças que estavam no local do homicídio. Tá. E tem essas imagens aqui, 6.11, também 53.1, que está mostrando. 6.11, 53.1. Esse eu acho só, doutora, eu tenho familiares da vítima aqui, eu peço desculpas de ter que exibir essas imagens, mas a gente precisa, para poder elucidar a causa, se eventualmente os senhores quiserem, não se sentirem bem a guardar lá fora, fiquem à vontade, só peço desculpas por isso aí, mas nós precisamos para poder discutir a causa, tudo bem? Esse é a imagem do corpo ali, né, mas a do veículo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Aí. Essa aqui. Tá. Assim que o senhor encontrou o veículo. Isso mesmo. Estava coberto, né? Coberto, Estava coberto, com essa lona porque tem uma lona em cima. Uhum. E a questão da grade aqui, a grade utilizada é a grade desse veículo. A grade estava no local dos fatos, do homicídio. Uhum. Essa era a grade desse veículo. Certo. E daí foi explicado o motivo de estar esse veículo ocultado ali. Ele morava lá nessa chácara. Então, o que acontece? Na verdade, segundo o pai dele,
lembro que eu conversei com o pai dele nessa ocasião lá. Ele não morava, ele foi, acho que no dia dos fatos, chegou bastante alterado lá, pediu para deixar o carro lá, para cobrir o carro, bastante alterado. Inclusive, o pneu, se eu não me engano, esse carro estava com o pneu furado, tinha que trocar o pneu do carro para poder esse carro ir para a delegacia na época dos fatos. Com a apreensão do carro, doutor, trouxemos para a delegacia esse veículo, né? Daí fomos conversar com o suspeito. Ele não estava lá. Não estava no local na residência. Nós fomos até o local do trabalho dele. Chegou no local de trabalho dele, ele já foi espontâneo em falar para nós que já esperava para nós chegar. Sabia que nós iríamos chegar até ele. E disse que tinha praticado homicídio, que ele tinha... que a motivação desse crime, segundo ele acreditava que como a ex-mulher dele, a tal da Maia, morava com a vítima, e teriam homens que frequentavam a casa, que seriam amigos da vítima, ele tinha medo que essas pessoas pudessem molestar ela, abusar de certa forma dela, e por esse motivo ele resolveu matá-la. Só um corte. A vítima era pai dessa moça aí que ele falou? Sim, cara, é ex-mulher Ex-mulher do suspeito. do suspeito, conhecido por Neguinho, né? Tá, eles não estavam mais juntos. Segundo consta, não, doutor. Porque ela estava morando com os pais, ela estava morando com o pai, com a vítima. Entendi. Tá. Mesmo terreno, mesma residência? Mesma residência. Daí a motivação do crime seria pelo fato que ele acreditava que por ter amigos da vítima frequentar a residência poderiam abusar dela, algo nesse sentido. Tá, isso ele mesmo, tendo um relacionamento rompido, ele tinha essa receio aí. Sim, essa é a motivação do crime. E confessou, ele disse do crime, falou sobre o crime, que queria falar, que sabia que a gente chegaria até ele, né, com a investigação. Ele deu detalhes para nós, disse que estava de manhã cedo, sabia o horário, ele sabia que a vítima trabalhava numa empresa, que na verdade ele foi um crime premeditado, né? Ele sabia que a vítima trabalhava, e aquele tal horário da empresa, isso era amanhã cedo, porque essa vítima trabalhava numa empresa de cal. Essas empresas são 24 horas. Ele trabalhou a noite toda, e acho que na hora que a vítima estava indo para casa, ele conseguiu pegar na rodovia ela ali, um horário que pouca gente na rodovia. Inicialmente, segundo ele teria batido com o veículo. Quando ele levantou, falou, você teve uma certa discussão, a vítima já estava ferida, e ele acabou desferindo os golpes do facão. Se dizia arrependido, na delegacia de polícia lá, e também com o delegado, ele confessou, falou do crime, sobre o cometimento do crime e os motivos, né? E para nós não restou dúvida, doutor, não restou claro que a autoria do crime é ele, sabe? Não temos dúvidas nenhuma, sabe? Inclusive, posteriormente, ele foi pedido a prisão preventiva dele, saiu da prisão preventiva, ele veio até a delegacia, se apresentou, né? De certa forma ele colaborou com a investigação, não tinha nenhum tipo de problemas, né? A autoria do crime para nós é totalmente imputada a ele, não temos dúvidas nenhuma da autoria desse crime. Doutor, outro detalhe é que, para a nossa surpresa, nossa grande surpresa, quando a gente chegou até ele nos disse que a filha dele, a Mayla, ele tinha comunicado a ela que tinha matado o pai. E eu conversei por 2 ocasiões com essa filha da vítima, e infelizmente ela não nos relatou isso, sabe? Não trouxe isso para nós, sabe? Ela omitiu essa informação, eu não sei por qual motivo, tanto é que, graças a Deus, nós tivemos nossos outros meios de investigação, ficamos insistentemente, para chegar à autoria do crime. Eu digo até essa questão de testemunhas, às vezes o próprio familiar não quer contribuir com a investigação, e quem dirá uma pessoa de fora para poder até constar no processo criminal, sabe? O senhor não tem algum problema com ela, assim, dela tá fazendo essa omissão? Não, doutor, não sei, até hoje eu não entendi por quê, né? Até porque por ser uma pessoa próxima, ela, o pai dela, com quem namorava, né? Eu sabia quem seria o autor do crime, né? Morava na mesma casa? Né? Morava. Vou pedir alguns detalhes a mais. A respeito da confissão que ele deu a vocês, ele contou a dinâmica, como é que foi, como é que... Doutor, quando o lapso temporal foi 2018, eu lembro assim vagamente. Eu lembro que nós conversamos com ele, ele disse que ele estava no veículo e sabia o horário que a vítima saiu do trabalho. Ele, se não me engano, ele falou que estava tomando uma cerveja, algo do tipo, que estava comendo alguma coisa, estava meio que esperando ver se conseguia ver a vítima na rodovia.
Daí quando viu ela, ele bateu com o veículo na vítima. Ele fala isso mesmo. Isso é fato, isso eu me recordo bem. Ele bateu com o carro na vítima, a vítima caiu. Daí, Quando a vítima virou, falou alguma coisa, é você? Daí ele acabou decidindo. Mas isso aconteceu, a vítima foi de frente e costas pra ele. Ó, pela pancada, doutor, a vítima, eu acredito que a vítima, eu não posso informar como a única mancada até que eu não vi os autos, se foi de frente ou de trás. Não, mas eu me refiro ao que ele disse a você lá. De frente, porque a vítima falou de frente. Eu acredito que seja, ele falou pra nós que a vítima falou, é você, quando a vítima apontou que era ele, você. Talvez ele, por medo de até ficar oculto o crime, foi lá e acabou finalizando, né? Porque os ferimentos que a gente viu, doutor, era tudo na parte da frente da vítima. Foram feridos com a vítima pela frente. Eu pergunto, que você falou que faz um tempo, quando ele foi ouvir na delegacia, ele colocou assim, que então propositalmente tocou o veículo em direção a Miguel, atingindo pelas costas. Eu creio nisso, tá? Mas eu digo, os golpes que ele desferiu, doutor, foi pela frente. Porque eu me recordo que a vítima tinha ferimentos, talvez a questão de defesa, porque não se defendendo dos golpes do facão, né? Tá, no antebraço ali. Isso. Tem outra aqui que eu puder mostrar ali. O movimento 13.2. Vou ter que mostrar ali, Fábio. Eu já fiz o pessoal ali da família falar. 13.2. A imagem consta ali, imagem número 2, para baixo. Aí ele está do jeito que foi encontrado. Né? Sim, doutor. Tá, essa lesão aí nas costas dele? Possivelmente ele facão do objeto, né, doutor? Tá. Exatamente. Tá. E eu lembro que tinha lesões no braço também, sabe? Tá. Ele tinha lesões no braço. Tá. Tem mais embaixo aqui também, algumas imagens. Ali pode baixar também. Ali que você se refere. Isso, eu vi essas lesões, doutor. Tá, embaixo também. Braço. Ok. Tá. E isso aí, Fábio? Ela tocou ali, você viu essa mala aí, essa mochila? Só me engano, doutor, essa mala acho que se não me engano, tinha garrafa térmica, eram pertences da vítima. Da vítima. Porque na verdade a vítima foi morta após sair do trabalho. Ela estava trabalhando. Tá. Ok. Fábio, algumas coisas aqui. Não sei se você ficou sabendo, mas quando ele foi ouvido, ele mudou radicalmente a versão que ele apresentou. Ele disse que a vítima teria jogado uma pedra no veículo dele, e daí ele teria voltado e colidido por causa dessa jogada de pedra que a vítima fez. O senhor viu isso aí? Não, doutor, não vi. Ele falou alguma coisa? Não, pra mim não, doutor. Ele foi bem gradativamente falar. Eu acho que daí talvez instruído pela defesa, né? Ele foi bem contundente de falar o que aconteceu. Tanto é que o que ele narrou pra nós ali até é o que realmente aparece no que tem evidenciado ali nas provas técnicas, ali, sabe? Ele falou que teve um impacto com a vítima. Não. Chegou a ver alguma lesão no corpo Doutor, dele. Eu penso, doutor, o impacto de um veículo numa pessoa não teria nem uma chance de defesa, sabe? Eu acho que não. Pra mim, até é uma novidade essa versão. Porque ele. Falando no veículo ali, Fábio, uma questão que eu acabei esquecendo de perguntar, tiver como mostrar ali, Carol, 53.1, danos ali no veículo, esse laudo. Você chegou a ver algum amassado assim, no veículo? Algum dano além da grade no farol ali? Não, doutor. Tá. O Não. pessoal colocou que tem uma malgadura de pequena monta na região anterior do lateral direita do capô. Tem a seta ali dentro, tá amassado. Possivelmente, se for, foi do impacto, doutor. Tá. Inclusive, depois, até falar pro senhor, após isso, ele saiu do local em alta velocidade, informações, esse veículo estava até danificado. Eu falei pro senhor que estava com um pneu furado esse veículo. Entendi. Ele pode também ter ocasionado outros danos no caminho. Tá. Você chegou a ver na porta lá, se tinha um dano, algum amassado? Assim? Não me recordo, doutor. Até pro lápis temporal, nesse sentido, não ficar. Ele falou que a vítima teria descido, a vítima teria dado um chute no veículo ali, durante o embate que tiveram. Doutor, pra mim é novo. Ah. Eu, sinceramente, eu acho meio que fantasioso isso aí, sabe?
fantasioso essa afirmação. É que eu pergunto aqui, Sim, que é. só vai ser objeto de debate. Isso. Né, e o senhor esteja à frente. Não, mas o que acontece, ele foi tão espontâneo em falar os detalhes do crime que corrobora só o que ele falou, tudo que nós tínhamos, doutor, sabe? Tá. Entendi. Ali no local do crime, Fábio, você chegou a ver alguma faca próxima ao corpo da vítima? Não, doutor, não me recordo. Ele falou que a vítima teria ameaçado ele com faca. Não, doutor, eu não me recordo disso. Não me recordo de ter nada sido apreendido. Tá. E no corpo do réu, na hora que o senhor falou com ele, viu algum problema ali? Ele relatou que estava com alguma lesão, algum hematoma? Não, doutor, ele estava trabalhando, estava no local de trabalho dele. Não tinha nada errado assim? Não, visualmente assim, visível não, doutor. Tá, ele chegou a falar algo no interrogatório dele que foi atingido ali? Doutor, eu lembro, eu procedi a entrevista dele, o depoimento ele disse, eu não lembro o detalhe do depoimento, mas eu creio que essa versão aí talvez seja uma versão que ele deu posteriormente, né, mas não, para nós não. Tá. Ele falou para vocês para onde ele estava indo? Ou ele estava esperando a vítima? Doutor, eu me recordo que, claro, ele comentou, se mostrava bastante arrependido do crime, sabe? Que a motivação do crime era aquela que eu falei para o senhor, na questão que ele achava que a ex-mulher poderia ser vítima de abuso, algo do tipo, e que ele sabia os horários que ele ficou ali na região para localizar a vítima, né? Tá. Outra coisa, Fábio, também eu conversando aqui, eu acabei esquecendo de perguntar. Vocês chegaram, foram os primeiros a chegar no local do crime? Não, polícia militar, foi da polícia militar e posteriormente nós fomos acionados aí. Tá. Daí a polícia chegou depois de vocês. Que a polícia chegou depois. Uma outra coisa que você falou que ele estava arrependido, ele disse no outro depoimento que ele tinha cumprido pena lá, como é que é? Não, doutor, ele estava tão arrependido do crime que, na verdade, quando saiu a prisão preventiva dele, para o senhor ter ideia, ele foi para a delegacia já com uma muda de roupa, já, porque ele, até era, acredito ter conversado com ele, que ele sabia do crime que cometeu, ele já queria começar a cumprir a pena, tá? Que daí, até depois disso, ele foi preso definitivamente, depois disso, a prisão dele foi revogada, ele foi solto. Entende? Por isso foi para nós um caso, doutor, sim, que a investigação foi bem tranquila no sentido de apontar autoria. Ele foi colaborativo nessa parte do inquérito policial, entende? Tudo corroborou com a gente tinha da investigação, né? Não restou dúvida, sabe, quanto a essa questão dele ter cometido o homicídio. Uma coisa ali, Fábio, dessas pessoas anônimas que foram me procurar, e alguma falou disso aí, teve esse impacto, na versão, ele deu algum substrato, isso? Não? Da luta corporal, não. Doutor, não houve. Não houve. Isso não aconteceu. Até pela condição do veículo, o impacto no veículo, até talvez a perícia aponte isso melhor do que eu, não perito apontar, mas pela minha experiência policial, só com a pancada que teve, a vítima já se sentia totalmente, não teria condições, né, de uma reação. E ele também é um rapaz jovem também, né? A vítima era ex-sogro dele. Isso, seria uma coisa meio, não teria um meio... Conhecia a vítima antes, o réu? Não, doutor, nenhum dos dois. Conheci com a investigação mesmo do crime. Não sabe falar nada da vida pregressa? Não posso falar. Tá, Fábio, os jurados estão ouvindo aí atentamente. Tem alguma coisa que eu não perguntei, algum dado aí que o senhor queira passar aí, alguma lembrança? Afirmar, doutor, que a nossa investigação foi baseada em questões ali, materializamos desde o princípio da investigação, né? E que para nós não restou dúvida da autoria do crime. E ele também na ocasião ele disse sobre o crime, relatou por que cometeu o crime, como cometeu, entende? Não resta dúvidas quanto à autoria. Também foi um crime que foi premeditado. Ele sabia que a vítima trabalhava naquele horário, que se iria deslocar no local, entende? E acabou cometendo o crime e se mostrou muito arrependido com o crime que ele cometeu. Sabia que estava errado. Sabia, ele sabia. Fábio, que eu tinha para perguntar a isso, eu lhe agradeço aí pela colaboração, aí, pela discussão, ter vindo aqui conversar conosco. Vou falar para vocês. Passo a palavra a defesa. Obrigada, excelência.
Bom dia, doutora. Bom dia. Vou ficar aqui para ficar mais Tá. fácil, tá? Até para você não precisar virar. Fábio, eu só tenho duas perguntas para você. Fábio, você falou que com a sua experiência pela pancada, a vítima não teria, enfim, Para uma reação. por uma reação. Você acha que pela sua experiência pela pancada, a vítima, se a pancada foi forte, a vítima teria quebrado algum osso para não ter essa reação? O que você tem a nos explicar? A doutora, a princípio, até que mostrou pela fotografia, eu acho que a lesão ali foi bastante grave nesse sentido ali. Claro, não ocasionou a morte da vítima aqui. Aham. Mas eu acho que não teria. Não precisava, eu não teria. Mas eu muito entendimento. Tudo bem. Nada técnico. Não, tranquilo. Fábio, quanto tempo após o crime vocês chamaram o réu para o interrogatório, para a primeira apresentação? Doutora, eu não me recordo quando foi. Eu lembro que mas eu vi mesmo que foi no dia 5, dia 4, dia 5. Eu não lembro com os dias. Mas foi na sequência. A investigação foi na mesma semana. Uhum. E a decretação da preventiva dele, o pedido de vocês, foi logo em seguida ao crime ou também demorou? Doutor, não me recordo. Não me recordo. Mas eu lembro que quando eu soube na prisão dele, ele prontamente tinha lá, ele veio que viu primeiro no fórum, quase exposto. Mas com roupa dele, tudo. Fui pra delegacia pra apresentar lá. Eu acho que é só. Obrigada, Fábio. Obrigada, Eu Excelência. O Ministério Público já havia feito os perguntas. Senhores, alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Fábio. Obrigado. Está concluído. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meritíssimo. Seu nome completo. Reginaldo Marcos Batista. Reginaldo não tem nenhuma relação de parentesco, amizade próxima, nem inimizade, nem com o acusado, nem com a vítima. Não, senhora. O senhor traz compromisso por lei de dizer a verdade. O senhor foi indicado como testemunha pelo Ministério Público, então inicialmente passo a palavra ao promotor. Sim, senhora. Excelência. Bom dia, doutor Xerém. Reginaldo, agradeço a sua vinda aqui ao plenário de júri, para nos trazer aos jurados aqui o que aconteceu na investigação. Nós estamos aqui a discutir essa situação aqui que está descrita na denúncia, que ocorreu no final de abril de 2018 e vitimou o senhor Miguel, né? E, do que consta, o senhor, junto com o Fábio, que acabou de ser ouvido, o senhor participou das investigações, né? Esteve à frente de tudo aí, junto com a equipe da Polícia Civil. Tá? Então, eu pediria ao senhor, por gentileza, de nos contar, desde o início, o que o senhor presenciou, as investigações, o resultado delas, enfim, para a gente ter uma noção geral do acontecido aí e está podendo passar aos jurados. Pois não, doutor. No dia em questão, doutor, nós fomos acionados via CEPOL de um possível acidente de trânsito que tinha vitimado um masculino na BR que liga Colombo a Almirante Mandaré. Perto das filas de carro. Sim, senhor. Chegando lá, tinha uma pessoa já em óbito, né, no local. Aguardamos a criminalística ali com a de praxe da Polícia Civil, né, não colocar a mão no cadáver enquanto não chegar a criminalística, para que realmente se desse ali um atestado que havia acontecido. Ao movimentar o corpo ali, doutor, a gente percebeu que havia marcas, né, de algum objeto cortante, tipo uma faca, um facão. Então o perito viu na hora ali e afirmou que não era só um acidente de trânsito, um atropelamento, e sim tratava-se de um homicídio. No local ali conseguimos ali na hora, doutor, conversar com a filha da vítima, né? O senhor Miguel. O senhor Miguel, a senhora Mayla, né? Que não conseguimos ali nenhuma informação relevante, né? Não soube informar nós ali do que teria acontecido. Ato contínuo ali as investigações, doutor,
nós conseguimos chegar, através de denúncias da delegacia, que a pessoa, o autor desse crime, seria a pessoa do vulgo Neguinho, né? Edson do Espírito Santo, foi qualificado depois. Um detalhe importante ali, doutor, que na hora que nós estávamos fazendo a perícia, nós encontramos ali uma parte da grade, um veículo, provavelmente teria sido um Gol, né, uma parte quebrada, né, e pedaço de lanterna, como se fosse um atropelamento. Essa parte aqui é a grade do corpo? A grade frontal ali do veículo, né, inclusive com o símbolo da Volkswagen. Investigando ali os modelos, a gente chegou a uma conclusão que seria um Gol, né, desses mais antigos, quadrado. Veio informação para nós ali, acho que 2 dias depois, na delegacia, doutor, já tinham falado que o autor seria a pessoa de Neguinho, Edson. Como chegaram essas informações? Veio através de telefone, doutor, que eu lembro bem, e teve uma situação, acho que de um um conhecido dele, que deu detalhes do carro, onde o carro estava. Essa pessoa parece que chamava-se Lambari, conhecido dele, ali da região do bairro Florença. Onde estava esse carro, que estava escondido embaixo de uma lona. Ao consultar o sistema da polícia, ele investigou que no nome do Edson tinha um carro, né, com as mesmas características. Fomos até esse endereço do pai dele, do seu Benedito, que franqueou nossa entrada na chácara lá, um lugar ruim de difícil acesso, lá em Bocaiúva, quase divisa já com o Colombo, onde localizamos esse veículo. Realmente estava embaixo de uma lona, todo amarrado, e quando eu ergui a lona, que eu mesmo fotografei, eu vi que estava faltando aquela parte da grade que se encaixava perfeitamente ali, e o farol quebrado. Né? Caso recolhemos esse carro para a delegacia para fazer a perícia, né? E já no mesmo dia fizemos a comunicação aí do seu Edson. Achamos ele no trabalho. Mas ele não estava nessa chácara? Não estava. O pai dele declinou onde ele trabalhava, né, num dia. Conversamos com ele. Já de imediato ele falou, eu sabia que a polícia vinha atrás de mim, quero me entregar. Como já tinha passado o flagrante, ele foi intimado para a delegacia. E na delegacia, no interrogatório, ele confessou o crime. O que foi dito lá por ele? No dia lá, ele falou que o que ocasionou o crime foi que o Miguel, né, o ex-genro dele, estaria trazendo pessoas estranhas para dentro da casa, e ele teria preocupação aí com a ex-mulher dele, que seria a Mayla. Não deu para entender o que essas pessoas estranhas e o que ocasionariam, né, a ex-mulher dele. Mas isso que ele declinou para A ex-mulher dele reclamou alguma coisa do gênero quando vocês ouviram, conversaram com ela? Não. A Mayla, em momento algum ali, já na primeira oitiva dela, né, no local do crime lá, ela não declinou nada. Depois ela foi intimada, foi na delegacia, também não ajudou em nada nas investigações, né? E a gente sabe ali que através dele mesmo, que ela sabia, que ele já tinha confessado para ela que tinha matado o pai dela. Mas não declinou nada para nós. E quanto à dinâmica do crime, ele explicou o que ele fez, onde foi? Doutor, na verdade, ele fez uma campana ali, né? Ele premeditou o crime, né, esperando o Miguel sair do trabalho. Né? Tentou, num primeiro momento, atropelar. Né? Como não conseguiu o feito, acabou descendo e desferindo os golpes de facão dele ali, que veio a culminar com o óbito de Miguel ali. Isso aconteceu na rodovia? Na rodovia. Quando vocês chegaram lá no crime, a vítima estava estatelada na rodovia mesmo? Ela estava no acostamento, como se estivesse andando no acostamento, né, foi atropelado e ali mesmo caiu. Certo. E ali no local, o senhor viu a grade, toda essa grade, o senhor viu o emblema da Volkswagen ali nela, e tinha alguma particularidade nessa grade ali, alguma nota distintiva dela? Doutor, tinha ali um detalhe, ali, um souvenir ali que parecia ser a bandeira da Jamaica, enrolado ali, então isso chamou bastante atenção também. Tem separado ali? Aquela parte lá da grade, lá.
Não, nas ligações finais. A primeira. Isso. Essa aí. Ali na parte de baixo da primeira imagem. Exatamente, doutor, essa aí. Essa fita. Essa fita aí que lembra um pouco a bandeira da Jamaica. Certo. Vocês chegaram a perguntar dessa grade lá pro Mel, pro Edson? Ele falou alguma coisa ali, se tinha essa fita? Especificamente da grade, não, doutor. Não. Tá. Ok. O instrumento do crime foi achado ali, a faca do tiro? Doutor, nós fizemos até uma busca no carro, no interior do veículo, não foi achado. Como nós não tínhamos também mandado de busca na casa, né? Então não procuramos na casa, mas não foi achado. Tá. Ele falou que fez o objeto? Não falou, não declinou. Tá. Consta aqui que ele teria sensor, quando frio ali. Para nós ele não falou. Tá. O veículo, quando o senhor foi na chácara dele, além da falta da grade, isso falou do farol. Certo. Tá? O aspecto da lataria, o senhor lembra que tinha um dano, um amassado ali? Então, o que me chamou muito a atenção foi a grade mesmo e o farol quebrado. A parte da lataria eu não me recordo. Eu pergunto aqui, a perícia foi feita no veículo e eles, lá no SOI 3.1, mencionaram que havia uma amolgadura de pequena monta na região anterior da lateral direita do capô. Você recorda? Doutor, eu não me recordo. Não me recordo. Na parte lateral da lasaria tinha um problema, algum dano? Não me recordo. Tá. Aqui eu pergunto isso, Ronaldo, que existem duas situações distintas quanto ao réu. Na delegacia, ele passou exatamente isso que o senhor está dizendo, e em juízo ele trouxe outra versão. Certo. Por isso que eu pergunto. Né? Ele menciona em juízo que teria a vítima jogado uma pedra no veículo e teria acertado o farol, quebrado. Comentou algo do gênero com vocês? Não, momento algum. Tá. Momento algum. Ele falou que também teve um embate, por isso que ele fez a volta, teria colidido contra a vítima e daí teria descido e teria tido um embate com a vítima. Falou algo assim? Nada, não declinou em momento algum. Inclusive, quando nós chegamos, depois de ter fotografado o carro e falado com ele, o mesmo já declinou para a equipe, que sabia que a Polícia Civil ia vir atrás dele, que o mesmo até queria se entregar, né, para ir preso, para ir cumprindo pena. Não é assim que funciona. Você vai ser intimado. Então, eu acho que isso aí, é claro, ele pode ter inventado, é o direito dele. Tá. Olhando para ele, sim, o senhor viu o hematoma no corpo dele, nos braços, no tronco? Ele comentou lá que estava ferido, que buscou algum atendimento médico, alguma coisa? Em momento algum, doutor. Em momento algum, ele estava perfeito de saúde, fisicamente, inclusive trabalhando no dia. Tá. Ele não pediu atestado, nem nada? Não, senhor. Ok. Ronaldo, da vítima, o senhor disse que viu ela no local. Puder descrever ao jurado ali o estado que o senhor viu, o senhor disse que viu ela com facadas. Certo. Aonde foram essas facadas ali? Estava Claro. muito machucado? Ele estava bastante machucado. O que a experiência que a gente tem já como policial civil, né, a gente tem vários crimes, vários homicídios, e o que deu para perceber ali que houve um crime bárbaro, né, não deu chance para a vítima se defender em momento algum. Uma pessoa de idade, né, tentou primeiramente atropelamento, como não conseguiu o ato, né, de matá-la já na primeira tentativa, mesmo desceu e desferiu facadas no corpo, nas costas, na cabeça, tinha hematoma, tinha marca de facão. Não posso citar se é um facão ou uma faca, provavelmente seja um facão, né, e em várias partes do corpo. É isso que eu vi no momento ali. É uma pessoa que não apresentava perigo, uma pessoa que foi morta covardemente. É isso que eu posso afirmar. Certo. Ali no local do crime, o senhor chegou a ver alguma arma próxima do corpo da vítima?
Nada, não tinha nada. Olhamos tudo ali, doutor, inclusive recolhemos alguns pedaços do veículo, mas arma não tinha nenhuma. Não. É que eu pergunto que o réu menciona que teria sido ameaçado com uma faca pela vítima. Comentou algo, alguém? Nada, não acredito nessa tese dele, doutor. Tá. Essas pessoas que lhe buscaram para conversar, dão algum respaldo a isso que ele está dizendo no juízo? Em momento algum foi citado isso, doutor. Nada? Nada, não tem Tem mesmo. embate ali? Não, nunca. Chegamos num Café? debate, nunca. Não existe isso. Ok. O senhor lembra se tinha alguma mochila da vítima ali, próximo ao cadáver? Doutor, faz muito tempo, eu não me recordo, doutor. Tem aqui o laudo, daí o perito chegou a fotografar aqui, é o 3.2. É a última imagem do 3.2, não, é o Florido. Isso, isso aí. Inclusive tem um raso ali, né, de esquecimento, é o quarto fato. Lembra dessa? Doutor, eu não lembro dessa imagem, doutor. Não lembro dessa imagem. Pode até ser da vítima saindo do trabalho ali, de manhã, de madrugada, mas eu não vou recordar dessa aí, doutor. Tá, faz um certo tempo. Não. É. Ok. A respeito do sentido ali que era tomado pela vítima e pelo réu no momento lá, o senhor foi informado quanto a isso? Doutor, a princípio ele estaria vindo sentido Colombo-Tamandaré, né? Sentido a BR ali que liga Colombo a Tamandaré, e o veículo também fazendo o mesmo sentido, acho que colheu ele por trás. Por trás. Ele chegou a comentar isso, de pegar por trás? Não, mas a perícia ali e pelo como estava a vítima ali, aparentava bem que, parece que tinha até uns sinais de pneu, doutor. Acho que eu estou lembrando disso aí. Mas pegou e colheu ele por trás. Você chegou a ver a vida pregressa da vítima e do réu, ele sabe dizer alguma coisa quanto a eles? Não, doutor, o Edson não conhecia, nunca vi, parece que não tinha, a única coisa que eu vi que ele não tinha passagem, né? Não tinha indicativo criminal, e a vítima aí também não tinha nada, nenhuma passagem pela polícia, tá certo? Algum problema lá que comentaram depois, de briga entre eles? Doutor, o que veio ali na informação ali depois de 2 dias do crime é que o que motivou ali foi uma briga que ambos tiveram. Além daquele negócio da ex-mulher. Isso, ex-mulher antes ali, sabe? Mas essa briga não ficou clara se realmente houve, qual o motivo da briga. Mas o que veio para nós a informação é que eles haviam brigado ali 2 ou 3 dias antes. Os dois haviam discutido. E o motivo, onde foi? O motivo não. A única coisa que veio depois é que o próprio Edson falou que o que motivou, né, foi ele estar levando pessoas estranhas lá para casa. Não, ele não queria que a ex-mulher dele Exatamente. falasse com outra pessoa. Isso. Ronaldo, são várias situações aí, né? Eu perguntei o que eu precisava aqui. Certo. Mas o senhor que siga à frente lá, tem alguma outra lembrança aí faz um tempo aí? Se eu queira dizer aos jurados e juradas, que eventualmente eu não queira perguntar se eu entendo a relevante aí para o seguinte da causa? Ficou bem claro da minha parte. A única coisa que eu posso frisar é, como eu falei, foi um crime bárbaro, né, covarde, não deu chance para a vítima se defender, né, e que eu acho que exigiu muita frieza da pessoa que praticou, que foi o Sr. Edson. Certo. Então, eu agradeço mais uma vez a colaboração aí sua. Pois não, Parabenizo pelo serviço. estou à disposição, senhor. Boa palavra. Palavra da defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, policial. Bom dia, doutora. Quando vocês chegaram ao local
já... Quem chegou primeiro, Posso na me verdade? virar? Se quiser, fica também de frente. Nós chegamos junto ali, eu e o policial Fábio. Uhum. Já tinha alguma equipe lá, polícia militar? A polícia militar já estava, eles fazem... Eles já Na tinham isolado? militar, foi a polícia rodoviária estadual que estava ali, porque é rodovia. Né? O local já estava Já isolado? estava isolado. Uhum. Foram eles que isolaram? Na verdade, acho que era um policial só Uhum. que estava no plantão que fez o isolamento. E quando vocês chegaram, já tinha algum familiar da vítima ali? Curiosos? Tinha algumas pessoas, né, uns curiosos Uhum. ali, né? E eu não lembro em que momento a filha dele chegou ali, a pessoa de Maia, Tá. E a perícia chegou posteriormente? posteriormente. O senhor mencionou, pela sua experiência, que ocorreu a batida com o carro, ok? Essa batida, ela foi, pela sua experiência, forte? Ela poderia ter ocasionado algum trauma maior na vítima? Doutora, eu não sou perito, Uhum. né? Mas pelo que a gente viu ali, constatou os danos que foi causado no veículo, eu acredito que estaria numa velocidade média ali. Mas, claro, dependendo da pancada, né, poderia ter já ido a óbito ali no momento do atropelamento. Muito obrigada, policial. Sem mais Disponha. perguntas, excelência. Senhores, alguma pergunta? Obrigada, Reginaldo, seu depoimento já está. Pois não, Letícia, estamos à disposição. Bom dia, tudo bem? Seu nome completo? Maior Aparecida Machado. A senhora é filha do Miguel. Vai ser ouvida como informante. A senhora foi indicada como testemunha pelo Ministério Público, então inicialmente passo a palavra ao promotor. Bom dia, senhora Mari. Eu sou do Justiça, meu nome é Alfredo. Eu digo a senhora vir aqui, para a senhora nos ajudar a esclarecer esse fato aí que vitimou o seu pai, o senhor Miguel, no final de abril de 2018. Eu tenho certeza que deve ser doloroso a senhora recordar desse fato. Foi trágico aí na sua vida, na sua irmã, dos demais componentes da sua família. Mas eu preciso que a senhora nos ajude aqui, traga o que sabe, para poderem os jurados estarem julgando a causa. Eu pediria para a senhora nos contar o que a senhora sabe, o que a senhora viu sobre esse crime aí que vitimou o seu pai. Do que dia que o senhor me falou? Só pedir hoje em dia para a senhora falar mais alto aí, que está sendo gravado, para os jurados e as juradas poderem ouvi-la. Foi como aconteceu? Tudo que a senhora puder lembrar. Eu estava na casa da minha mãe, que eu passava um final de semana na casa da minha mãe e outro em casa. Daí, nesse final de semana que aconteceu, eu estava na casa da minha mãe e me ligaram de manhã, que meu pai tinha sido atropelado. Daí o policial me ligou do celular dele. Daí eu cheguei lá e ele estava lá, morto na rodovia. Onde foi isso? Aqui na rodovia, indo para Florença, rodovia Almirante Tamandaré. Em Palmeiras. Isso, Tá perto das firmas de carro. isso. Tá. A senhora chegou lá e que horas era isso? Umas 6 e pouco da manhã. Bem cedinho. É, Tá. A polícia estava lá, só tava viajando da polícia. tá? Tarde? É. Tá. E o que a senhora viu naquele ambiente? Eles não deixaram eu chegar, só vi meu pai deitado lá, mas não cheguei muito perto, eles não deixaram. Não deixaram a senhora chegar perto? Não. Tá. Mas ele já estava sentindo. Já. Tá. E os policiais comentaram, viu o que aconteceu? Não, na hora a gente pensou que era só atropelamento, que tinha atropelado. Tá. A senhora sabe que ele apresentou algumas facadas no corpo, várias, né? 25 ao todo, por conta deles. Sobre isso aqui, a senhora tomou conhecimento como ali local, o perito falou com a senhora? Não, na hora que o perito chegou, que eles viraram, que saiu o comentário, mas daí, como eu tava meio aéreo, eu nem escutei muito. Mas quando eu fui na delegacia conversar com o delegado, que daí ele comentou.
delegado, ao ouvir a senhora na delegacia, Aí foi um diz que me diz que daí eu fiquei sabendo. tá. E daí, como é que foi a partir disso? A senhora deixou tudo, prestou depoimento, a senhora não sabia nada da autoria do crime, né? Ainda não. Foi só especulação. Até o dia que chegou, Tá. numa quinta, o delegado tinha chamado eu para levar o celular que meu pai tinha. Uhum. Daí ele comentou sobre o pedaço do carro que tinha achado. Uhum. Daí ele, Carro. hã? Carro. O carro que ele tinha na época, Quem? que é o Edson. O Edson. Um Gol. Tá. A senhora é ex-mulher dele. Aham, Tá. A senhora andou nesse carro? andei. Tá. A senhora viu essa grade? Essa grade não tinha visto. Tá. E sabe dizer se tinha alguma dor, alguma fita nessa grade do carro? Quando eu vi era o negocinho das cores do reggae. Tá. Tava amarrado ali. Que foi achado. Tá. E quando a senhora andava com ele, tinha essa fita Eu lá? não lembro. A senhora não lembra? Não lembro. Tá. E a senhora tá falando delegado ali, etc. Como é que foi ali? A senhora tomou conhecimento da autoria, enfim? O delegado tinha comentado, daí numa sexta-feira ele me ligou porque era o final de semana dele pegar nosso filho. O Aham. Edson. Tá. Daí ele falou. Ele comentou com a senhora que Comentou. matou o seu pai. Aham. E por que ele fez isso? Ele contou como fez? Nada? Ele só falou, eu não lembro direito, eu sei que ele falou, pediu desculpa que tinha sido ele. E por que ele fez isso? Pois é. A senhora não perguntou pra ele? Na hora a gente não fica muda, né? A senhora levou isso a conhecimento da polícia? O delegado já tinha me falado um dia antes. Tá. Se a senhora puder dar um esclarecimento para nós aqui, Aham. que o Edson ele foi ouvido na delegacia 4 de maio de 2018. Né? Ele falou o seguinte, que relata ainda que passado um dia após o crime, o interrogado ligou para a Mayla, que é a senhora, e lhe contou que havia atropelado e matado o pai dele. Sim. Um dia após o crime. Não, um dia após o crime não, depois que ele foi na delegacia. Tá. O interrogatório que ele deu na delegacia. Ele falou que matou ele no dia seguinte. Não foi no dia seguinte, tanto que a gente nem sabia. Foi na sexta-feira que ele me ligou que era o final de semana dele pegar nosso filho. Tá. E ele só falou, matei seu pai e peço perdão. Daí eu peguei e desliguei, que daí ele queria pegar, eu falei, não ia deixar o menino ir pra lá, né? Uhum. Tá, e a senhora comentou isso com a família, ele vai tomar uma providência? Eu comentei com quem tava na minha casa, que na época eles tinham ficado, a ex-mulher do meu pai tava posando na minha casa. Uhum. Daí falei, eles ligaram e falaram que foi ele mesmo. Tá, E a gente esperou o delegado resolver. tá. E o motivo disso aí, a senhora ficou sabendo ainda que depois o porquê de ter feito isso com seu pai? Então, chegou um monte de coisa. Falaram que meu pai mexia comigo, falaram por causa dos homens que frequentavam a casa, porque meu pai era do fervo, ele vivia nas bagunças, né? Daí ele saía do bar e todo mundo ia lá pra casa, ou pra casa dele. Tá, mas teve algum problema lá? Não, Alguém maltratou a senhora? não. Algum amigo dele tinha algum passado que gerasse alguma desconfiança? Por que eles comentaram então? Pois é, O senhor não sabe? não sei de onde. Tá, e que o senhor falou que o comentário que o seu pai mexia com a senhora? Saiu Isso é isso verdade? também, não. Mentira? Tá. Como era o relacionamento do Edson com o seu pai, senhor? Meu pai gostava muito dele, não tinha encrenca, não tinha nada. Exatamente. Não, meu pai tratava bem ele. Tá. O Edson comentou, quando foi ouvido no juízo, que o seu pai tinha jogado uma pedra no farol do carro dele lá no dia. Alguém comentou isso com a senhora? Não. O seu pai teria motivos para... Essa parte eu não tô sabendo. Nada. Eles entraram em luta. Chegou pra nós que eles estavam numa festa, que eu lembro da época que saiu, que rolou essa briga. No dia. Não, antes aconteceu. Tá. No dia o seu pai estava trabalhando lá, quem sabe. Aham, E por que essa briga aí? não faço ideia. Nada. Não, Ninguém isso comentou foi pra nada, mulher, alguma coisa assim.
Era o problema do Edson com o seu pai lá, que a senhora não sabe. É. Entendi. Não sei, acho que a senhora também não teria comentado isso na delegacia, desse entendimento anterior que eles tiveram. Né? Sabe dizer o motivo disso aí? Eu não lembro direito o que aconteceu, por causa que foi muito tempo, mas o que chegou pra nós foi isso, que eu lembro da época que estava acontecendo. Tá, Que chegou muitos picuinhos, sabe, comentários de todo lado. tá. Seu pai morava com a senhora Na casa de trás, no mesmo terreno. mesmo terreno. Tá. E como é que ele era? Ele era uma boa pessoa, se dava bem com a senhora? Sim, ele trabalhava, eu que fazia comida pra ele, lavava a roupa dele, ele ia pra casa dele só pra dormir praticamente, que tudo ele fazia lá em casa. Tá. Eu fazia as coisas dele tudo. Na delegacia, a senhora falou que ele era viciado em cocaína e alcoólatra, que se envolvia em brigas e que frequentava o bar do Zé. Sim, sempre, a vida inteira foi isso. Tá. E eu consultei aqui o acontecimento do seu pai, não tem nada. Não. Tá. Que eu lembro. Aconteceu. Bar de vila, ele ia todo dia praticamente pro bar. E nos finais de semana eu sei que a gente via ele. Ele usava as drogas dele, ia pro bar, e tinha aquelas encrencas de bar mesmo, que fica ali. Brigava por bebida. Tá, ele chegava sangrando. Não, É, chegar foi machucado, forte, assim, nunca chegou. Tá, era função do quê? De bêbado. Por Algo jogo, banal. às vezes à toa, só por olhar. Tá. Vocês chegaram aí no hospital? Não. Por causa disso? Não. Tá. E essas coisas que a senhora falou do seu pai lá, que ele seria mulherengo, que alguém deixou ao... Não, faz uns tempos antes, não lembro quanto. Quanto tempo? Anos, meses, dias? Uns meses antes, eu Meses? acho que um ano, meses, não lembro direito. Que ele chegou, eu acho que ele estava chegando do serviço, se não me engano, e tinha um papel. Eu lembro até hoje que estava escrito: homem que mexe com mulher casada, acorda, acabou que cheio de formiga, ou algo do tipo. Um papel escrito isso na porta da casa dele. A senhora falou também que uma pessoa foi procurá-lo, e aí, quando o seu pai falou para não dar atenção, não atender essa pessoa lá, não tá. Essa parte do lambarinho. A senhora, então, ficou sabendo só pela boca do Edson, pelo delegado, daí a senhora não perguntou mais nada ali do que aconteceu. É porque, na verdade, no dia eu fiquei aérea, não sabia o que fazer, sabe? Daí a gente precisei de remédio, coisa nada. Agora, depois que eu comecei que eu casei com esse meu marido, agora que eu me livrei dos remédios, que ele pegou e jogou tudo fora pra mim não ficar dependente mais de remédio. Que é o que tá me ajudando hoje em dia. Tá. A senhora soube alguma coisa posteriormente a isso? Aí a senhora teve cobrado a normalidade? Como assim? A senhora largar os médicos, né, nesse sentido aqui, Não, a gente não toca muito no assunto. nem com as suas irmãs? Não, com a minha irmã a gente só fica falando quando que vai ser, quando que não vai, só isso. Tá, o seu pai, apesar das coisas que a senhora falou, ele não criava problema para vocês lá. Não. A Nunca única ninguém- coisa dele é a bagunça que ele fazia só. Tá, ele era, digamos assim, alegre, tinha bastante amizade. Bastante, as amizades do bar ali, ele era festeiro, bastante. Tá. Ele era bem extrovertido. Isso. Tá, mas no crime em si, como que aconteceu lá, as facadas, essas coisas, a senhora não consegue. Eu só sei que o que a gente viu, que ele pegou, atropelou, viu que não matou e saiu e desferiu a facada. Tá, isso já soube ali da extinção. Isso. Tá. O Edson, a senhora chegou a comentar com ele sobre isso? Não, ele não conversou mais, nunca mais. Teve medida lá cautelar e ele não chegou mais perto. Eu nunca mais vi ele. Tá. E teve um vídeo que juntaram lá que ele teria passado perto do escritório da sua irmã ali. Pois é, uns dias depois do acontecido. Por que isso? O dia que eu acho que o Fábio, os policiais foram na minha casa levar o papel. Eu tava na esquina, eu não lembro direito. Minha irmã tinha mandado mensagem que viu ele passando no escritório. Daí eu já saí, já avisei a viatura. Que tava na porta. Tinha já medida ali? O que ele foi fazer lá? Não Ele fez alguma faço coisa ideia. investigadora? Não, só passou, que eu sei.
deu explicação para o senhor? Não. Tá. Bom, senhora Maila, não sei se a senhora consegue trazer mais alguma informação aí para nós sobre os fatos, aí, né? A senhora não sabe. Não. A senhora comentou algo que me veio à cabeça agora, que o seu pai ter faca ali. O que acontecia lá? Era a faca comer, que era usada para trabalhar, a faca? As faquinhas que ele andava com uma na bolsa para de proteção, que ele saía de tarde pro serviço, né? Sempre andou com uma faca na bolsa. Tá. E o Edson, alguém comentou de ele ter usado a faca no dia lá, o seu pai? Não. Tá. A senhora viu o Edson depois do acontecido ali, viu se ele tinha alguma lesão? Não. Se tinha algum hematoma, se ele se queixou de alguma coisa? Assim? Não, da briga que eles tiveram? Não, depois do crime lá, depois do final de abril lá. Ele apareceu lá. Não, eu não conversei, mas foi depois que aconteceu isso, eu nunca mais vi. Tá, mas só por telefone, já falou? Só aquele dia que era numa sexta que ele ia pegar meu filho. Tá, ele não comentou nada de ter sido machucado, lesionado, Não, dessa parte não. nada. Tá. Bom, dona Mari, então, não sei, quer dizer algo mais aí, Bravos, aí, alguma coisa que ele tenha perguntado aí, tenha falado pro seu pai, alguma coisa lá, sua família como está hoje na recorrência do homicídio. Hoje a gente tá seguindo a vida, não tem muito o que fazer, né? Tô casada, é esse meu marido que tá me ajudando, me livrei do remédio, a gente tem um filho, ele vê a avó dele, tanto que eu converso com ela direto nessa parte, que uma coisa eu acho que não tem nada a ver com a outra, pra mim. É isso. Tá, você fala do pai? Tá. Bom, então acho que era isso, eu lhe agradeço e lamento pela pergunta. Boa palavra. As palavras de Deus. Obrigada, excelência. Bom dia, Mayra. Tudo bem? Mayra, você mencionou que seu pai morava nos fundos da sua casa, né? Você sabe me informar qual que era o horário de trabalho dele? Onde que ele trabalhava? Ele não tinha um horário fixo de emprego, de serviço, era por escala, de um dia era um horário, um dia era outro horário. Uhum. E onde ele trabalhava? Na rua de cima da minha casa, na época era Fical e depois era JL. É uma empresa de carro. Isso. Ele costumava trabalhar aos domingos? Ele não tinha feriado, daí quando eu caía no domingo pra trabalhar, assim, não tinha feriado nenhum. Qual que era a função dele? Foguista. Foguista. Tá. Quando você chegou, Mayra, lá no local do acidente que te informaram, você sabe precisar se o corpo ali do seu pai foi encontrado antes da Fical ou depois? Depois, quase na entrada do Jardim Florença. Essa entrada do Jardim Florença é a entrada para o bairro da sua casa, da sua residência, tá? Com que frequência o seu pai bebia e fazia uso de drogas? Você mencionou. Todo final de semana, praticamente. Todo horário que dava certo dele sair de noite, ele saía. Como ele não tinha mulher, era grande, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Dava o horário certo dele poder descer pro bar e ia. Uhum. E esses amigos dele que sempre iam, como a senhora falou do frevo, que iam lá pra casa dele, ficavam lá na casa dele e eles faziam o quê? Uso de bebida e de drogas também? Sim, eles continuavam, o bar fechava e eles subiam lá pra cima. Tá. Você possui um filho com o Edson, né? O Edson ainda teve filho? Ele é um bom pai? Sim, nessa parte sim. Sim. E o seu filho, como ele se sentiu, reformulando a pergunta, o seu filho após esse ocorrido, vocês contaram pra ele? Não? Não sabe. Ele não sabe? Não, só sabe que eu vou morrer pra lá. Tá bom. O seu pai, você mencionou que o seu pai sempre tinha uma faca para proteção, né? Ele saía de casa sem essa faca ou nunca? Pra ir pro bar, sim. Às vezes, quando ele brigava, alguma coisa assim, que sempre tinha um encrenco com o outro, daí ele descia. E daí ele já tava louco. Droga, ele vinha, pegava e descia, mas nunca pra proteção. Então, machucou alguém, ele se machucou. Tá. No dia do crime, seu pai estava trabalhando? Tá trabalhando. Você tinha essa ciência? Aham.
Assim que eu tinha conversado com ele 9 e pouco da noite, que eu tava dormindo, minha mãe, ele me ligou ainda pra dar boa noite, que ele fazia toda vez que eu tava posando lá. Sem mais perguntas, Excelência? Obrigada. Obrigada, Manuel. Senhores, alguma pergunta? Não? Obrigada, Mayra. Seu depoimento já está concluído. Bom dia. Bom dia. Seu nome completo. Alisson da Costa do Couto. Alisson, o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade próxima ou inimizade com o Edson? A gente trabalhou junto. Mas tem é amigo próximo dele? Não. Não. É, com o Miguel? Miguel Pires Machado. Não conheço. O senhor presta compromisso por lei, então, de dizer a verdade, senão pode responder pelo crime de falso testemunho. O senhor foi indicado como testemunha pela defesa e então inicialmente passo a palavra aos advogados. Obrigada, Excelência. Ok, obrigado, Excelência. Bom dia, Alisson. Bom dia. Alisson, você sabe que está aqui de testemunha na manhã de hoje, uma testemunha abonatória, certo? Estamos aqui hoje para você revelar, trazer o corpo de jurados, um pouco da vida pessoal do réu, do acusado ali em questão, do senhor Edson. Você sendo colega de trabalho, por quanto tempo você chegou a trabalhar com o Edson? 3 anos, mais ou menos. Qual local você trabalhava? Na Mopar, No par seria uma empresa, né? fábrica de imóveis. Par de imóveis. Nesses 3 anos que vocês trabalhavam juntos, trabalhavam todos os dias? Ele participava mais da parte da entrega, né? Entrega. Ele ficava, não era sempre que ele estava no barracão. Né? Certo. A conduta dele durante esses 3 anos, ele se mostrava uma pessoa agressiva, uma pessoa... Totalmente pelo contrário. Sempre sossegadão dele. Nunca teve inimizade com ninguém na empresa. Já chegou a se envolver em alguma briga com algum colega de trabalho que você tenha conhecimento, com algum supervisor, com algum Que eu tenha conhecimento, não. gerente, nada? Nada. A respeito do crime, a respeito do fato, o que você ficou sabendo? Ele chegou e te trouxe alguma informação? Eu fiquei sabendo só pelo jornal. Ali a empresa, né? O pessoal lá ficou sabendo pelo jornal lá quando saiu a notícia. No dia da prisão dele, que foram até a empresa, você estava presente? Eu estava na empresa. Sabe se ele resistiu à prisão, se ele tentou fugir, algo assim? Não, porque depois eu fui saber o motivo que ele tinha sido chamado. Né? Até o momento só chamaram ele lá pra cima, lá pro escritório e a gente não ficou sabendo de nada. Ele chegou a comentar alguma coisa para você do fato ou não? Não. Para você nada? Só pela televisão. Sempre se mostrou uma pessoa calma, tranquila, sem confusões Sim. ao seu redor. Qualquer um na empresa lá que perguntar, a nossa visão sempre foi essa, né? Um pé tranquilo, ele conversava, ela cantava lá, dava risada, mas sempre na dele. Responsável nas suas Isso. funções, pontual, Pontual. certo. Excelência, por ser testemunha simplesmente abonatória, eu agradeço a tua presença e estou satisfeito. Passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia. Bom dia. senhor Watson. O senhor disse que foi colega do Edson de trabalho, que o senhor chegou a conhecer a família do Edson? Não, Nada. Ele comentou algo da família, do ex sobre ele, do senhor? Nada. nada. Algum desentendimento que tiveram? Nada. Um problema pessoal? Não. Ele, como eu disse, ele ficava. Era pouco, né? Quando ele ficava na empresa, assim, era pouco conversa que a gente tinha, né? Ele ficava participando da parte das entregas realmente.
Tá. Ele nunca fez queixa de problema pessoal que tinha com os familiares dele, não, senhor? Nunca. Tá. Pergunta que o senhor disse, foi ouvido na juízo, perdão, e ele teria comentado com o senhor que teria recebido uma ameaça do sogro lá, agora o sogro não teve problema nenhum. Que ele tinha recebido ameaça? É. Não? Sim. Uma pergunta do doutor, inclusive. Me vem na memória agora aqui. O senhor chegou aí no local do crime ou só? Não. Conhecendo Só pela televisão mesmo. Alguma outra situação sobre o crime que o senhor saiba aí e queira dizer a nós? Nenhuma. Tá bom. Obrigado. Senhores, alguma pergunta? Obrigada, seu depoimento já está concluído. Licença. Senhores, podemos iniciar um pouco? Dona, me dá um minuto. Não vou levar nem isso. Não. Silêncio, pode deixar assim. Pode sentar. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Seu nome completo. por Edson do favor. Espírito Santo e Castro. Edson, o senhor entendeu qual que é a acusação contra o senhor? Eu vou fazer perguntas para o senhor sobre esses fatos, não é obrigado a responder, certo? Faço advertência prevista em lei também, se ficarem comprovados que os fatos são verdadeiros, se o senhor confessar, em caso de condenação, pode ter uma diminuição na pena. O que aconteceu nesse dia 29 de abril de 2018? Não lembro. Não quero falar. O senhor não. Eu vou fazer algumas perguntas então sobre a sua qualificação, tudo bem? O senhor mora com quem? Eu moro com a minha esposa. Estado civil do senhor casado. Isso. Tem filhos? Tenho. Quantos filhos? E Tenho qual que é a 2 idade? filhos. A minha menininha tem 1 ano e 2 meses. E o meu pezinho tem 7 anos. Os filhos do senhor, algum mora com o senhor? Não, só a menininha, mais nova. O outro mora com a mãe? Isso. Os filhos do senhor não têm nenhuma necessidade especial. Nenhum. O senhor estudou até que ano? É o 8º. Qual que é a profissão do senhor?
Agora eu estou trabalhando no iFood. Trabalha, é autônomo? É, Tem. isso. Sabe dizer mais ou menos qual que é a renda? Dá uns 2.100 mais ou menos. Fora esse processo, tem algum outro? Nenhum. Certo, obrigada. Não tem mais perguntas. Passo a palavra ao Ministério Público. Excelência, o elenco vai se reservar no direito constitucional de permanecer calado. Não, só perguntar para ele, o senhor vai ficar em silêncio, não vai falar nada? Não. É só vontade mesmo? Isso. Ok. Doutora, pela defesa. Obrigada. O seu depoimento está concluído. Autos de processo crime 4088, 49, 2018, 816, 0028. Autor, Ministério Público do Estado do Paraná. Acusado, Edson do Espírito Santo de Castro. Sentença. Edson do Espírito Santo de Castro foi pronunciado sob a acusação de ter praticado crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O feito teve regular processamento e, na presente data, o Conselho de Sentença, em resposta à quesitação, reconheceu a materialidade e a autoria do delito. Na sequência, responderam negativamente ao quesito obrigatório relativo à absolvição. Após, os senhores jurados reconheceram a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. Portanto, o júri popular, em sua soberania, na conformidade do que consta do respectivo termo de votação, deliberou no sentido de condenar o acusado pela autoria de homicídio qualificado pela utilização de meio cruel e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Assim sendo, e atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgo procedente a presente ação penal e condeno Edson do Espírito Santo de Castro como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. Condeno o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais. Passo à individualização da pena. Circunstâncias judiciais. No tocante à culpabilidade, analisada para fins de sopesar a reprovabilidade da conduta do réu, essa deve ser tida como neutra, uma vez que a gravidade do crime é incita ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. A conduta e a personalidade não podem ser aferidas nos autos. O motivo não gera aumento da pena. As circunstâncias não geram aumento da pena nessa fase processual. As consequências foram graves, entretanto inerentes ao tipo penal. Por último, não há prova nos autos de que o comportamento da vítima tenha influído para a prática da infração. Pena base. Em obediência aos critérios fixados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Presente a circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, artigo 61(2)(c) do Código Penal. Presente a circunstância do meio cruel, artigo 61(2)(d) do Código Penal, contudo, a circunstância foi utilizada para qualificar o crime. Presente a atenuante da confissão espontânea, artigo 65(3)(d) do Código Penal. Então, em razão da circunstância agravante e da circunstância atenuante, eu mantenho a pena fixada em 12 anos de reclusão. Causa especial de aumento ou diminuição inexiste. Pena definitiva, obedecidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado à pena de 12 anos de reclusão. Regime inicial. Em virtude do quantum da pena imposta, tendo em conta a previsão do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, o regime de cumprimento de pena deve ser o inicialmente fechado. O réu ficou preso por 2 dias, não havendo alteração do regime inicial fixado.
Suspensão condicional ou substituição da pena privativa de liberdade incabível diante do quantum da pena aplicada. Disposições finais. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, espécie-se guia de recolhimento, intime ao efetuar pagamento das custas e despesas processuais, proceda-se às comunicações de estilo. Determina a destruição dos objetos apreendidos, seriam um tapete de borracha automotiva e um fragmento de revestimento do piso do veículo. Dou a presente sentença por publicada e as partes intimadas nessa solenidade. Registre-se. Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Colombo, em 4 de maio de 2023. Eu queria agradecer, eu agradeço inicialmente aos jurados que fizeram parte hoje do Conselho de Sentença. Eu sempre falo aqui a importância, eu sempre ressalto a importância da participação dos senhores no Tribunal do Júri. No Poder Executivo, no Poder Legislativo, a sociedade ela é chamada para participar, principalmente no momento dos votos, quando a sociedade escolhe aquele representante que melhor defende as suas ideias, que melhor representa as suas ideias. No Tribunal do Júri, é a forma da sociedade participar do Poder Judiciário, de demonstrar o que a sociedade espera da justiça, o que a sociedade espera do nosso trabalho, juízes togados no nosso dia a dia, qual que é a ideia de justiça da sociedade. Então, é uma forma que a gente também vê a expectativa, o que é a justiça para a sociedade. Então, é uma resposta muito importante para o nosso trabalho do dia a dia também. É a forma de participação da sociedade no Poder Judiciário. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores. Agradeço a presença do Ministério Público, que trabalha aqui com a gente quase diariamente, né, nas audiências. Já fiz alguns júris com o doutor, eu agradeço. Sempre Prazer, doutor. De forma bem responsável pelos processos, então muito obrigada. Eu agradeço a presença da defesa, né? Sem o trabalho dos advogados não se faz justiça, então também gosto de ressaltar a importância da defesa no processo. A gente jamais conseguiria chegar a uma fase de julgamento sem a participação da defesa, que traz para a gente também a visão do acusado, a defesa técnica. Então, muito obrigada pela participação dos doutores. Agradeço aos oficiais de justiça, aos serventuários que trabalham aqui com a gente dia a dia para que a gente consiga chegar nesse momento de dar a resposta para a sociedade, porque o processo ele tem diversas fases, não só os do Tribunal do Júri, como todos os processos, e a gente só consegue dar uma resposta para as partes graças ao trabalho deles, que movimentam, que dão o impulso que a gente precisa para a gente chegar nessa resposta final. Então, sem o trabalho deles, a gente não conseguiria atender aos anseios da sociedade. Então, sempre reconhecendo a importância do trabalho de vocês, muito obrigada. Agradeço às equipes de segurança, a equipe policial, que hoje não está presente, mas sempre que há necessidade, vem fazer a presença, equipe de limpeza, enfim, toda a estrutura de pessoal que trabalha aqui com a gente, que faz com que a gente possa ter um julgamento tranquilo. Agradeço a todos os presentes, muito obrigada, boa tarde, declaro encerrada essa sessão do Tribunal do Júri.